Olá, mulheres, graça e paz. Aqui é a pastora Evelyn. Muito bom ter você aqui comigo na leitura desse livro maravilhoso, Mulheres com Espadas, da Lisa Biver. Hoje nós daremos início ao capítulo de número 5, A Cruz como Espada. Quando se pensa na cruz de Cristo, sem dúvidas muitas palavras vêm à mente, mas espada provavelmente não é uma delas. Ainda assim, acredito que a cruz tem o poder de falar de maneiras diferentes a cada uma de nós ao longo dos diferentes períodos e constantes mudanças da vida. Então, vamos parar um minuto e pensar no que a cruz atualmente significa para você. Certa vez, durante a época da Páscoa, propus uma pergunta aos meus seguidores em meus canais de mídia social, que dizia: em uma palavra, o que a cruz significa para você? Fui abençoada com um dilúvio de respostas. A coleção de palavras usadas para descrever a cruz incluía amor, a resposta mais popular até então, graça, liberdade, perdão e redenção, e se estendia até Jesus, vida, misericórdia, sacrifício e senso de grande gratidão, com muitas outras belas definições além das palavras que listei aqui. Primeiro, apresso-me em dizer que não existe uma palavra, uma definição única para a cruz. A cruz construiu pontes sobre o abismo entre o céu e a terra para reconciliar Deus e a humanidade, e continuou operando para transformar o que parecia ser uma derrota horrível em um triunfo impressionante. Essa inspiradora esperança de transformação atravessou os séculos. Nenhuma outra vitória foi convincente a ponto de alcançar e iluminar a história da humanidade envolta pelas trevas, enquanto ao mesmo tempo estendia seus raios em direção ao futuro. Portanto, duvido que a amplitude e o significado de tudo o que aconteceu na cruz possam ser, em algum momento, capturados e contidos por nossas palavras terrenas. Além disso, a vitória da cruz foi mais do que atemporal, ela foi eterna. Feche os olhos por um momento e imagine a cruz de madeira. Quero que você veja aquilo que uma vez foi uma linda árvore cheia de vida, ser agora transformada em um instrumento de morte e sem vida. Despida de todos os galhos e da casca, a madeira morta é rudemente talhada e estilhaçada. Os pedaços ásperos são artificialmente ligados para formar a cruz de madeira, e quando erguida, ela parece estranhamente com uma espada, com sua ponta fincada no chão. Agora imagine Jesus, o Verbo feito carne e Filho glorioso de Deus, com um corpo nu e machucado, esticado ao longo dessa horrenda lâmina de espada. Pregos de cerca de 22 centímetros ancoraram suas mãos ao guarda-mão da cruz. E por trás da cabeça do nosso mestre está o cabo da espada de madeira. Talvez no céu, cruzes e espadas signifiquem a mesma coisa. Assim como Adão roubou o fruto de uma árvore proibida e fez tudo dentro dele morrer, Jesus morreu em uma árvore estéril e então se tornou seu fruto, para que todos nele pudessem viver. Recentemente, enquanto estudava o livro de Hebreus, encontrei algumas palavras familiares que passaram a ter um novo significado, mais profundo, após minha curta expedição ao mundo das espadas. Quando Deus fez sua promessa a Abrão, ele a levou a cabo, pondo a própria reputação em jogo. Deus, como garantia de suas promessas, deu sua palavra, uma garantia sólida como rocha. Deus não pode quebrar sua palavra, e como sua palavra não pode mudar, sua promessa é também imutável. Hebreus capítulo 6, 13, 17 e 18. À medida que li esses versículos, uma imagem vívida se refletiu na janela da minha mente. Eu não via mais a cruz como uma rude árvore de morte. Em vez disso, ela parecia uma espada de madeira com sua ponta cruel fincada em nossa terra árida. Eu vi o corpo de Cristo esticado na lâmina da espada. Seus braços estendidos estavam abertos sobre o guarda-mão,
como se mesmo na agonia da morte, sua obediência recebesse com prazer a todos nós. O que mudou meu pensamento foi o estudo que fiz sobre espadas e suas terminologias, o qual trouxe um novo entendimento da expressão a cabo. Antes da minha pesquisa, eu pensava nessa expressão apenas em termos de seu significado figurativo, que quer dizer até o fim, completamente, e nada faltando. Mas agora entendo que existe também um significado literal para a cabo, porque a palavra cabo refere-se à anatomia de uma espada. O cabo é onde está o punho da espada, que começa onde a lâmina termina. O cabo inclui o guarda-mão da espada, o pomo e o punho. Quando unidos, todos esses componentes são conhecidos como punho. Quando uma espada é inserida no oponente até o punho, existe pouca chance de a vítima escapar da morte. A lâmina só será retirada quando o adversário sentir que a vitória é certa. Penetrar alguém até o punho é um movimento cruel feito por um oponente agressivo que gosta de ver de perto a dor de sua vítima. O agressor está certo da vitória porque fechou completamente a distância entre eles. Não existe mais uma distância segura entre o inimigo e ele. Ao entregar seu filho Jesus, Deus usou a cruz como uma espada para matar a hostilidade que havia entre Deus e o homem. Na cruz, Deus manteve a sua promessa a Abraão até as últimas consequências. Quem foi responsável pela cruz? Com frequência, escuto as pessoas dizerem que Satanás crucificou o nosso Senhor da Glória, mas a parábola a seguir revela algo tragicamente diferente. Ela começa com uma história de um mestre de obras que plantou uma vinha, cercou-a, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a alguns lavradores. Quando a época da colheita chegou, ele enviou seus servos, a quem os lavradores bateram, mataram e apedrejaram. Então o Senhor enviou mais servos, e esses foram torturados e mortos também. Finalmente, o mestre enviou seu filho na esperança de que os lavradores os respeitassem e entregassem a ele o que era devido. Observem quem são os personagens à medida que a história se desenrola. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos mantemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Depois, quando vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará aparecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe cometam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Mateus 21, do 38 ao 45. Nessa parábola, Deus, o Pai, é o mestre. Os profetas e reis da antiguidade são os servos enviados. Jesus é o Filho, e os sacerdotes e fariseus são os lavradores. Mais tarde, à medida que esses eventos foram desdobrados, Jesus lembrou aos seus discípulos o que estava prestes a acontecer. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mateus 26, do 2 ao 4. Isaías e Davi profetizaram que o povo escolhido de Deus mataria seu filho unigênito.
Os líderes religiosos pensaram que matando o Filho de Deus, eles conseguiriam roubar sua herança. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2:8. O que pegou de surpresa todo e qualquer governador daquela época? Eles não podiam ver o poder transformador e triunfante da cruz. E essa designação de governadores pode dizer respeito a qualquer tipo de poder, desde o religioso e político da época de Cristo até o príncipe das trevas, que agiu sussurrando palavras maledicentes e fazendo uso de sua rede de ajudantes demoníacos. Será que Satanás achava que o assassinato do Filho único de Deus, cometido exatamente por aqueles a quem ele chamava de escolhidos, iria garantir a eterna ira do Senhor? Até porque roubar um fruto comum e desejar a igualdade com Deus provocou a expulsão de Adão do jardim do Éden. Não seria então o assassinato do Filho de Deus certamente o fim de todos nós no pensamento de Satanás? O apóstolo Paulo parafraseou essa reveladora imagem no versículo citado anteriormente, constatando a sabedoria do Espírito e a sabedoria do homem. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para nossa glória. 1 Coríntios 2, 6 e 7. A sabedoria de Deus estava operando antes da nossa estupidez entrar em ação. Antes de existir o tempo, Deus estava pensando em você. A cruz foi tecida na misteriosa tapeçaria da sabedoria eterna do céu. Essa redenção maravilhosa do seu amor se desdobra e se revela continuamente. Pense nisso. Jesus era nosso Cordeiro, antes mesmo de a ovelha ser criada. Ele era o Salvador da nossa terra, antes de o mundo ser fundado. Se tudo isso ainda não for suficiente, fomos escolhidos nele, antes da criação, para sermos perfeitos, sem máculas. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios 1:4. Antes do jardim do Éden ser semeado, nós fomos plantados nele. Antes de Adão e Eva serem colocados no jardim, estávamos seguramente escondidos em Cristo. Antes de os nossos pecados serem como a escarlate, Deus os lavou, deixando-os mais alvos que a neve. Não acho que os governadores daquela época ficaram particularmente surpresos por Jesus ter ressuscitado da morte. Eles haviam visto os mortos ressuscitarem anteriormente. Jesus disse a todos que ressuscitaria após 3 dias. Penso que Satanás sabia que a ressurreição fazia parte do plano. O que Satanás e os governadores poderiam não saber era que quando Jesus saísse do sepulcro, nós ressuscitaríamos com ele. A Bíblia diz: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Ele não tomou nosso lugar simplesmente, ele nos deu o lugar dele. Temos sua vida, seu nome, suas palavras, sua autoridade e sua promessa. Nenhuma de nós estava viva quando o nosso Cristo foi crucificado, mas isso não importa, porque mesmo antes da fundação dos tempos, fomos escolhidas em Cristo Jesus, predestinadas como filhas de Deus. Assim como em Adão todos pecaram, em Cristo todos são perdoados. Nossa vida escondida em Cristo é um mistério que Ele anseia continuamente por revelar. Como você pode ver, a cruz sempre fez parte do plano. Não foi um plano B colocado em prática quando Adão e Eva fracassaram. O plano de Deus era a prova de erros. Jesus viveu cada dia para expressar o coração, a vontade e a natureza do Pai aos habitantes perdidos da terra.
pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Atos 17, 28. Ele é a nossa vida, nosso autor e aquele que nos transforma. Ao estudar a definição de cada uma dessas palavras, posso expandir o significado desses versículos e posso tornar um pouco mais claro qual é o conceito por trás da palavra nele. Por causa dele, não existimos mais em Adão. Vivemos em Cristo e estamos assentadas com ele à medida que caminhamos na terra. A morte de Jesus deveria ter sido uma grande surpresa, mas só aparentemente as consequências foram em choque. Mesmo que Jesus tenha dito repetidamente, tanto para seus amigos íntimos quanto para seus cruéis críticos, que ele iria sofrer e morrer, e após 3 dias levantar novamente, eles simplesmente não conseguiam, não queriam ouvir. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Mateus 16, 21. Essa não foi uma daquelas vezes em que Jesus falou por parábolas para que apenas quem tem ouvidos para ouvir ouça. Jesus disse clara e repetidamente a seus discípulos que em um futuro próximo ele viajaria de propósito para Jerusalém, onde os líderes do seu povo rejeitariam. Esses acontecimentos resultariam em um sofrimento horrível, morte e ressurreição. Como você sabe, Pedro inclusive chamou Jesus à parte e o repreendeu por dizer tais coisas. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu não és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus 16, 22 e 23. Há muitas coisas contidas nessa conversa. Primeiramente, você não acha muito estranho que em uma conversa em que Pedro havia acabado de evocar o céu e chamar Jesus de Senhor, Jesus olhasse para Pedro e se dirigisse a Satanás? Em seguida, há uma revelação de que o desejo ardente de Pedro de garantir a segurança e proteção do seu amado líder é, na verdade, um convite para a armadilha da morte. Finalmente, mas certamente longe de ser menos chocante, existe a revelação de que, às vezes, Satanás e os seres humanos compartilham pontos de vista em comum. Para tornar as coisas mais claras, vamos fazer um cálculo, porque, aparentemente, o céu e a terra calculam suas equações de maneira muito diferentes. Pelas regras da equação da terra, humanas e satânicas, rejeição mais sofrimento mais morte é igual a perda de poder e derrota. Pelas regras da equação do céu, Jesus e Deus, rejeição mais sofrimento mais morte é igual a poder e vitória ilimitados. Essa foi uma proposição tão ilógica e absurda que, mesmo sendo completamente explicada, era totalmente inesperada. Essa vitória não era somente de Jesus, porque o triunfo dele tornou-se nosso. Em nenhum lugar o poder dessa transformação é mais evidente do que na vida de Pedro, aquele que cortou a orelha de um homem, que negou a Cristo, cuja voz parece a de Satanás, é mais tarde visto confrontando com firmeza aqueles que costumavam amedrontá-lo. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis os dons do Espírito Santo. Atos 2, 36 ao 38.
Fomos salvos, perdoados, curados, amados, agraciados, capacitados e restaurados em Cristo. Assim como em Cristo Deus nos alcançou antes de cairmos. Esse mistério e essa maravilha irão para sempre se revelar. Apenas a eternidade irá revelar o brilho da cruz. Antes de existir um adversário, um jardim, um homem, uma mulher e uma serpente, existia uma resposta. Antes de existir uma guerra, havia uma vitória. Antes mesmo de haver o conceito de um jogo, a cruz foi o agente que mudou o jogo. A cruz foi o meio facilitador para o propósito pelo qual Jesus nasceu. Ela foi a árvore morta que nos trouxe de volta à vida. Deus nos exaltou em Cristo muito antes de tropeçarmos. Ele fez um caminho para nós antes de perdermos o nosso. Ele nos amou e nos conheceu primeiro, muito antes que nós sequer o conhecêssemos. Deus nos cobriu antes de permanecermos nus e nos restaurou antes de sabermos que estávamos quebradas. Aquele que é a nossa fonte de toda a vida transformou a cruz em árvore da vida. Porque o instrumento da cruz. Ao longo da vida, aprendi que Deus permite a crueldade e a depravação humana para revelar a profunda e desesperada necessidade que temos dele. Meu estudo acerca da luta com espadas, a esgrima, talvez tenha revelado uma entre as muitas razões. A cruz erradicou todo traço de hostilidade entre Deus e a humanidade. E através do sangue de Jesus e do seu corpo moído, fomos todos feitos um. Em Cristo, homens e mulheres são uma só carne. Em Cristo, judeus e gentios são ramos de uma videira. Em Cristo, os santos do Antigo e do Novo Testamento se tornam uma nuvem de testemunhas. À medida que leio esses versículos em Efésios, meu coração é movido pela profundidade do seu poder e de sua beleza. Ler Efésios capítulo 2. Tudo o que foi conquistado pela obediência de Jesus me encanta. Jesus fez um caminho para estarmos no mundo, mas não mais sermos do mundo, porque nos movemos nele nessa terra. Em Cristo somos, ao mesmo tempo, contidas e impossíveis de sermos contidas. Toda a boa vontade da qual fomos destituídos do Éden foi restaurada nele. Por mais incrível que tenha sido a vida no Éden, nossa vida nele será definitivamente muito melhor. Ele nos cobriu com muito mais do que folhas de figo seco ou pele de carneiro. Ele nos cobriu com sua justiça viva e nos transformou de dentro para fora. Não somos meramente uma estrutura esquelética formada por ossos do seu osso. Ele nos cobriu com uma tenra carne da sua carne. Ele lançou fora nosso coração endurecido e nos deu novos corações, moldados a partir da sua linhagem. Então, ele nos encheu com o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, a fim de que qualquer área caída de nossa vida pudesse ser regenerada e redimida. Bode expiatório. Você sabia que nos tempos antigos, quando Adão era sacerdote, 2 bodes eram trazidos diante do altar como uma oferta? Um era morto como sacrifício pelo pecado, e o outro era designado como bode expiatório e não era morto. O sacerdote transferiu o pecado do povo de Deus para a estrutura trêmula do animal. Então ele era solto. Como Caim, esse bode era marcado e condenado a vagar no deserto em vergonha. Ver Levítico capítulo 16, versículo 10. Esse bode era um intruso indesejado agora. Ele não era mais parte do rebanho. O pastor de ovelhas não provia mais para ele belos pastos ou proteção. Se o bode expiatório chegasse perto de alguém, ele era enxotado. Ele repousava desconfortavelmente sozinho à noite, com frio, sem o calor dos outros. Durante o dia, ele vagava pelo deserto árido.
O bode expiatório passava o resto de seus dias procurando água e comida à mercê de feras. Você já se sentiu como um bode expiatório? Talvez você tenha sido culpabilizada, evitada, isolada e rejeitada, sobrecarregada pelo pecado e pela culpa. Talvez você tenha vagado em um deserto. Talvez hoje você ainda se deite todas as noites sozinhas e com medo no frio. Você tentou entrar depois de ter estado do lado de fora e eles não permitiram? Sua família rejeitou? Você foi forçada a abandonar seu círculo de amigos ou a segurança que há entre as paredes da igreja? Não importa. Em Jesus existe espaço para você. Todos nós falhamos, mas Ele não tem defeitos. Não existe mais a necessidade de bodes expiatórios, porque Jesus levou todo o pecado. O sangue de Cristo trouxe todos os que perderam o caminho e purificou todos remanescentes de vergonha que tenta nos isolar e nos manter como bodes expiatórios. Até mesmo enquanto morria, ele poderia ter liberado o juízo, mas em vez disso ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com essas palavras, a imagem de Deus representada em seu Filho prevaleceu sobre o padrão de culpa que Adão e Eva colocaram em funcionamento. O sangue do filho de Adão, Abel, gritou com justiça e nomeou seu irmão de assassino. O sangue de Jesus chamou seus irmãos de perdoados. É por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala de coisas superiores a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel. Hebreus 12, 23 e 24. A coisa superior era: Pai, perdoa-lhes. Ele escolheu ser marcado com nossa destruição, em vez de nos marcar para a destruição que merecíamos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 4 ao 6. Jesus não fez nada para merecer a punição, e nós não fizemos nada para merecer seu sacrifício. Ele foi rejeitado, traído, perfurado, moído, golpeado, açoitado, oprimido e então crucificado. Somente um Deus que é amor daria seu espírito àqueles que se arrependessem de assassinar seu filho. Eles pensaram que a cruz era o fim de Jesus. Eles não faziam ideia de que era só o começo. A cruz é a espada do amor. Após mais 3 décadas de estudo da Bíblia, às vezes eu me pergunto se consigo entender ao menos superficialmente essa maravilha que é a cruz. Ela não é um símbolo de poder, ela é a medida de todo o poder. O que foi morte para o nosso Cristo trouxe-nos vida abundante. Nosso Jesus é o Verbo de Deus e Ele era e será sua promessa imutável. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, 8. A cruz é a última garantia do cumprimento de toda promessa feita. Ela é uma espada que destrói até o último remanescente de hostilidade entre céu e terra, tão certo quanto ela ser uma espada que nos transforma através da cirurgia da palavra. A cruz era sua esperança antes de você perceber que estava sem esperança. Ela era a resposta antes de você perceber que existia um problema. A cruz simboliza a fidelidade de Deus, ao mesmo tempo que expressa sua fé em nós. Por meio da cruz, somos equipadas para caminhar nele.